Esse aqui é o nosso acervo infantil para o público, né? Infanto-juvenil com literatura. Nesse espaço nós temos o nosso acervo amazônico, com todas as áreas do conhecimento, desde nossa literatura internacional e a literatura nacional e também todas as áreas do conhecimento. Vamos lá conhecer o nosso acervo amazônico. Esse aqui é o nosso acervo infantil para o público, né? Infanto-juvenil com literatura. Nesse espaço nós temos o nosso acervo amazônico, com todas as áreas do conhecimento, desde nossa literatura internacional e a literatura nacional e também todas as áreas do conhecimento. Boa tarde, quero agradecer a presença de todos e de todas nesta homenagem ao centenário da Semana de Arte Moderna de 1922. Também quero agradecer e parabenizar aos seus organizadores, especialmente ao presidente do Concultura, Tenório Teles, por colocar a Manaus no eixo da cultura nacional e pela oportunidade de estar aqui como mediador nesta mesa temática, a Amazônia e suas projeções na produção modernista brasileira, os casos Macunaíma e Cobra Norato. Concordo plenamente com José Ángel Valente quando afirma que o poeta non opera sobre un coñecimento previo do material da experiencia, senón que ese coñecimento se produz no mesmo proceso criador, e é o elemento en que consiste primariamente o que chamamos criação poética. Todo poema, portanto, é unha forma de coñecimento e tamén un coñecimento se facendo, se construindo. Inclusive, Antonio Gamoneda fala que non coñece seu pensamento até ver súa propia palabra escrita.
Partindo desta ideia, além da evidente homenagem que faz Manaus, o Amazonas, ao centenário da Semana de Arte Moderna de 1922, pois, como afirma Tenório Teles, o modernismo non só se refletiu na Amazônia, como a região também exerceu uma grande influência sobre o imaginário da literatura moderna brasileira. Então, como falei agora mesmo, além da homenagem, este evento se justifica como um modo de aproximar a sociedade ao universo da literatura e das artes. E como forma de acessar e divulgar outros tipos de conhecimentos. A literatura serve para desenvolver muitas aprendizagens, não só para acordar o íntimo prazer que a poesia tem em si mesma, mas para mostrar como, a partir dos textos literários, podem-se adquirir conhecimentos culturais, sociais, históricos e, com certeza, literários. Portanto, as grandes obras, como Macunaíma, de Mário de Andrade, e Cobra Norato, de Raul Boppi, constituem modelos textuais com os que abordar ou desde os que abordar múltiplos aspectos, não só os evidentes linguísticos e literários, mas também os relacionados com a história, a sociologia, a filosofia, etc. Com este propósito se formou esta mesa, na que estão presentes dois especialistas na Amazônia e suas projeções, além de dois grandes amigos e de duas pessoas muito queridas e muito admiradas por mim, Neisa Teixeira e Alisson Leão. Bem-vindos os dois. Neisa Teixeira é filósofa, professora, universitária, escritora, autora do livro Para Quem ou Para Além de Nós, obra significativa sobre o imaginário amazônico. Doutora pela Faculdade de Letras da Universidade do Porto, atuou na formação de professores CEFORTE da Universidade Federal do Amazonas. Tem experiência na área de educação, com ênfase em currículos específicos para níveis e tipos de educação. Atualmente é a coordenadora editorial da Editora Valer. Por sua parte, professor de literatura da Universidade do Estado do Amazonas, Alisson Leão é contista e tem se consolidado como ensaísta, destacando-se no debate acadêmico, participando de congressos, bancas examinadoras e encontros de especialistas em temas literários. É autor dos livros de contos Jardim de Silêncios e O Amor Está Noir, e do ensaio Amazonas, Natureza e Ficção, com o qual obteve o título de doutor pela Universidade Federal de Minas Gerais. Tem trabalhos publicados em revistas e livros, muitos editados sob sua coordenação. Logo desta breve apresentação, entendo que a mesa pertence aos protagonistas. Alisson Leão tem a palavra. Bom, boa tarde. Obrigado pela apresentação, Saturnino. É um prazer estar aqui na mesa, dividindo a mesa com a Neisa, né, e também com você, Saturnino. Eu agradeço a organização aqui do encontro pelo convite também. É um prazer participar, né, vamos dizer assim, dessa prévia, né, das comemorações que com certeza ano que vem vão ser mais intensas, mundo afora, Brasil afora, mundo afora, sobre o centenário da Semana de Arte Moderna, e a gente já dá início, né, a essa reflexão aqui, especialmente por causa desse recorte, dessa perspectiva amazônica na discussão, né? Então, por isso que eu agradeço pelo convite. E o que eu vou comentar aqui, eu gostaria que fosse entendido assim, como um comentário despretensioso, né? São algumas anotações, talvez que eu tenha tentado aqui, a partir delas, sintetizar algumas percepções minhas nesses anos de docência, né, sobre a literatura,
sobre a literatura de modo geral, mas a literatura brasileira e literatura amazonense, que são as perspectivas com as quais eu tenho trabalhado na minha carreira, sobre as quais eu tenho dado aula e tenho escrito, né, e que me interessam bastante. Talvez eu vá atrair um pouco a proposta da mesa, porque, claro, vou falar sobre esses autores, né, aqui propostos, o Mário com a obra Macunaíma e o Bop com a Cobra Norato, evidentemente partindo do pressuposto, né, daquilo que a mesa propõe, de haver nessas obras projeções da Amazônia, como aqui a mesa sugere, né, projeções da Amazônia nessas obras. Mas o modernismo é um tema que termina me chamando também a discussões de outros níveis, que teriam a ver com essas projeções, ou seja, da Amazônia como uma origem para essas obras, mas também os desdobramentos, ou seja, o que obras e autores, né, como esses de que nós vamos tratar, de alguma maneira interferiram, né, intervieram de alguma forma na constituição de uma história literária, não só brasileira, de modo geral, que é sempre um tanto relativo quando a gente diz brasileiro, mas especialmente a constituição de uma história literária amazônica, mais especialmente amazonense, né? Eu não me atreveria a falar de uma história literária amazônica de forma ampla, porque eu não tenho esse conhecimento. Acho que de cada lugar a gente precisaria ouvir, né, algum especialista. Então, tentar fazer esse movimento duplo, né, sem abandonar o que a mesa propõe, mas também tentar ampliar um pouco o horizonte para um depois, um além dessas obras. Bom, é uma questão, de fato, complexa, né, porque o modernismo em si, eu acho que isso vai ser bastante discutido, né, nos próximos meses e até chegarmos efetivamente ano que vem com, né, os vários eventos que vão repensar o modernismo. Que o modernismo não é só um, né? Existiram vários, e mesmo se a gente se centra nas figuras principais, né, ou obras principais, entre as quais estão as duas aqui tratadas, ainda assim, há a possibilidade de interpretações variadas, porque a Semana de Arte Moderna, como um evento principal, ela surge a partir de um centro, né, um centro cultural, político e já econômico do Brasil, mas conforme ela irradia para os outros lugares do país, ela vai sendo interpretada de modos peculiares, né? Quer dizer, de modo geral, é claro que a gente pode resumir essa recepção do movimento modernista nos outros lugares do Brasil em duas posturas, né? Uma postura mais aberta e uma postura mais fechada, né? Uma postura que, de alguma forma, assimila, né, pelo menos em parte, as propostas do modernismo, ou se mostra, vamos dizer, receptiva, né, a tentar compreendê-las, e uma postura que a renega, que tem, né, que a repele, ou que a entende como um movimento hostil também, né, hostil às culturas regionais, locais, né, não hegemônicas. Há vários exemplos disso, né? Vou falar um pouco aqui sobre o Amazonas, mas só para ilustrar, talvez o exemplo mais conhecido, né, seja o que aconteceu no Nordeste, porque foi foi de certa forma, foi quase simultâneo, né? Logo depois do acontecimento em São Paulo, a gente, né, a história mostra uma reação, vamos dizer, de resistência, capitaneada no Nordeste, né, especialmente pelo Gilberto Freire, né,
por exemplo, com a realização do Congresso Regionalista em 26, mas também havia figuras receptivas, né? Até uma figura emblemática nesse sentido, no Nordeste, que é tipo o embaixador assim, do modernismo, que ele estava em São Paulo durante a semana e depois ele se torna um divulgador das ideias do modernismo no Nordeste, especialmente no Recife, que é o Joaquim Nojosa, né? Então, esse tipo de, vamos dizer, de recepção, né, que vai conhecer uma certa resistência, né, e mesmo no mesmo local pode conhecer uma abertura para o movimento, as ideias do movimento modernista, isso aconteceu em vários locais, para além de São Paulo. Aconteceu no sul do Brasil, no Nordeste e aqui também, né? Então, por exemplo, se a gente for pensar no modernismo do ponto de vista, né, da sua origem e seu movimento irradiador para as margens do país, nós vamos conhecer uma perspectiva de modernismo, né? E mesmo nessa perspectiva, com variações possíveis. Se olharmos das margens, será outra perspectiva, né? E de cada margem, uma outra perspectiva. No caso do Amazonas, a gente tem uma história ainda não muito, vamos dizer, não suficientemente refletida sobre isso, né? As implicações do modernismo para a gente. Eu sei que no próprio momento de surgimento, ou muito ali na própria época ainda de surgimento do modernismo, há um movimento de acolhida, vamos dizer, ou pelo menos de postura divulgadora dessas ideias, né, aqui, ainda nos anos 20. Né? Talvez a principal figura desse momento é o Clóvis Barbosa, né, que é um intelectual muito participativo no cenário local, ali nos anos 20, e que utilizava principalmente o periodismo como um veículo de divulgação, né? Deixa eu só confirmar se vocês ainda estão me ouvindo, porque a janela aqui paralisou. Estão me ouvindo? Perfeitamente, Alisson. Tá bom, aqui a imagem que parou aqui para mim, tá ok. Então, Clóvis Barbosa, que é essa figura importante, ele utiliza, como eu estava dizendo, né, o periodismo como um veículo de divulgação dessas ideias. Tem algumas revistas, alguns periódicos que ainda podem ser localizados aí nos arquivos, como a Redenção, a Equador, né, a Revista das Ideias, onde a gente consegue, né, encontrar, vamos dizer assim, essa divulgação e mesmo essa prática já com uma abordagem alinhada, né, a certas vertentes do modernismo. Depois eu vou falar um pouco disso quando eu passar por esse primeiro momento aqui adiante, porque tem umas peculiaridades interessantes mesmo nesse movimento aí dos anos 20 aqui em Manaus, né, tô falando a partir de Manaus. Então, essa é a primeira coisa que eu queria observar, né? Sempre essa história precisa ser lida com um olhar relativo, né? Então, o modernismo ele é um acontecimento do qual, vamos dizer assim, emanam muitas versões, muitas alternativas de leitura, né? E essas duas obras aqui propostas, elas têm, claro, esse fator, vamos dizer assim, peculiar, né, de alguma forma partirem de imagens da Amazônia para a constituição de um discurso literário, estético, né? E isso tem uma importância muito grande, né? Ali, naquele momento, para as propostas do movimento modernista, por esse reencontro com o Brasil, né? Num primeiro momento, esse redescobrimento do Brasil, ele é entendido como uma retomada, uma revisão de elementos históricos,
né? Isso no primeiro momento. Mas já no final da primeira década do modernismo, começa a haver uma percepção entre alguns intelectuais do movimento de que era necessário também esse olhar para vamos dizer, a totalidade do país, num sentido também geográfico, né? Nós estamos falando de duas obras que já são um pouco para lá do momento heróico do modernismo. Então, né, uma já no início dos anos 30 e outra no final dos anos 20. Então, essa fase, né, ou essa ênfase no olhar retrospectivo histórico do primeiro momento do modernismo, estava começando a conhecer uma outra possibilidade também, né, de conviver com o olhar espacial da cultura brasileira também, né? Um acontecimento importante para esse grupo principal se dá no meio da década de 20, quando eles, numa viagem com um poeta francófono, o Blaise Cendrars, eles visitam a região barroca de Minas Gerais, né? E aquilo para eles é uma descoberta, né? de uma confluência entre um Brasil histórico, né, esquecido ou não visibilizado, e também um Brasil espacial, né, um Brasil geográfico. Isso, de certa forma, faz esse desvio, né, na rota do modernismo, e eles passam a também observar a noção de diferença de um ponto de vista geocultural, né? É nesse contexto que está a Macunaíma, é nesse contexto que está Cobra Norato, né? Agora, é muito importante o surgimento dessas obras, mas é importante assinalar também que elas não são as primeiras no cenário literário, né, brasileiro, que, de alguma maneira, se voltaram para a Amazônia. Poucos anos antes, o conjunto de textos do Euclides da Cunha sobre a Amazônia talvez tenha sido o principal acontecimento literário até então, né? Né? A gente sabe que tem várias obras no século XIX também, mas eu estou falando assim em termos de alcance, né? Em termos de alcance no cenário nacional, possivelmente anterior a essas obras tenha sido os textos, né? Às vezes mais ensaísticos, às vezes com pinceladas estéticas, né, do Euclides da Cunha sobre a Amazônia. E mesmo a Amazônia tem uma história, uma constituição de história de linguagem literária que até o final do século XIX aconteceu de forma mais ou menos paralela ao que acontecia no outro Brasil, né? O próprio Saturnino, que está aqui na mesa, é um estudioso de uma dessas obras que representa essa lateralidade, vamos dizer assim, da história literária da Amazônia em relação a uma história literária brasileira, né? Porque ele estuda aí, no caso, Muraida, né? Essa obra do século XVIII. Então, há vários casos, assim, como Muraida, de uma certa, vamos dizer, existência não própria, muito menos isolada, mas uma existência singular da história literária na Amazônia, né? Tanto é que nesse andar dessa história literária amazônica, o momento em que Mário de Andrade está ali talvez compondo, ou mesmo sem saber já está reunindo elementos para o seu Macunaíma, ou o próprio Raul Bopp, para o seu Cobra Norato, o que prevalece, por exemplo, sobre a Amazônia, do ponto de vista de um registro escrito, na verdade, nem é exatamente, não são incursões literárias naquele momento, entre a passagem do século XIX e o começo, e as primeiras décadas do século XX, é um momento em que as principais veiculações, em termos de escrita sobre a Amazônia, que fornecem um registro sobre a cultura, são no campo da etnografia, né, do registro etnográfico. Não é à toa, inclusive, que uma das fontes, né, não é a fonte, mas uma das fontes do Mário de Andrade para Macunaíma é um registro etnográfico, né, do Koch Grünberg.
embora nem seja mais importante, na verdade é um verdadeiro mosaico, mas é um dos registros a serem assinalados, né, onde ele encontra a figura do Macunaíma. E mesmo o Raul Bopp, eu até tenho separado aqui, cadê aqui? Separei aqui, eu vou ler para vocês. Há um registro aqui que o Raul Bopp fez quando ele leu, por exemplo, vou dar um exemplo aqui de algumas dessas obras, assim, né, que estavam ali naquele contexto um pouco antes do modernismo. O Stradelli, Barbosa Rodrigues, Brandão de Amorim. E tem um registro quando o Raul Bopp comenta a impressão que ele teve na leitura dos registros do Brandão de Amorim, por exemplo. Né? Ele diz assim, eu cito aqui: foi uma revelação. Eu não havia lido nada mais delicioso. Era um idioma novo. A linguagem tinha, às vezes, uma grandiosidade bíblica. No seu mundo, as árvores falavam. O sol andava de um lado para outro. Os filhos do trovão levavam, de vez em quando, o verão para o outro lado do rio. Né? Então, é importante também a gente saber que essa Amazônia projetada na obra deles, ela advém também bastante. Eles são autores de experiência de viagem, né? Então, de uma presencialidade dessa experiência, realmente, né? por viagens que fizeram, mas também conhecem a Amazônia bastante por meio desses registros etnográficos que os precedem. Né? O fato de a Amazônia começar a fazer parte, né, em termos temáticos, da nossa literatura de maneira mais recorrente, né, a partir dessas obras, traz implicações importantes. Né? Bom, primeiro, uma implicação que, na verdade, a origem dela está no Euclides da Cunha, né, há que se admitir, que é a entrada da região como um espaço, vamos dizer assim, a ser pensado, né, para a totalidade da história brasileira. Então, essa é uma consequência histórico-política. Né? Mas há uma outra consequência, essa é mais sutil e mais difícil, mas ela é mais importante para essas duas obras, que é a inserção de novas perspectivas paradigmático-ontológicas, né, de leitura da realidade do mundo, porque são duas obras que têm em comum, e isso era o que não tinha antes, daí onde elas entram como um elemento renovador, são duas obras que têm no mito, né, o seu principal fundamento. Né? E, claro, que o mito que vai necessariamente trazer outras formas, né, outros paradigmas, outras cosmovisões para a compreensão da realidade, esse sim é um desdobramento de peso e até hoje não realmente plenamente estabelecido na nossa literatura, em que pesa a importância dessas duas obras. Do ponto de vista da margem aqui, por exemplo, do Amazonas, em relação ao modernismo e essas obras especificamente, bom, aí a gente teria esses anos iniciais de que eu falei, né, nos anos 20, né, já nos anos 20, então a presença modernista no Amazonas já nos primeiros anos após a realização da Semana de Arte Moderna. O problema é que esses registros, os registros assim mais, vamos dizer, favoráveis, né, abertos às tendências modernistas, eles não circularam na forma de circulação de ideias que se tornou privilegiada décadas depois aqui, que é o livro. Então, se a gente interpretar a história do modernismo no Amazonas a partir do livro como veículo de circulação das ideias, ela vai ser uma. Se interpretarmos a partir do periodismo, ela vai ser outra. Né? Aliás, tem um caso que eu acho assim, bem emblemático, né, em relação a isso, que é o caso da
do poema Uiara, né, do Otávio Sarmento, que o José Maria Pinto redescobriu, né, e trouxe, vamos dizer assim, novamente à vida. É um caso muito emblemático, porque o poema saiu em um periódico, né, oficial, mas um periódico. Não saiu originalmente na forma do livro, mas hoje a gente considera a Uiara como um ponto praticamente inicial, né, das tendências de vanguarda do século XX aqui, que é de 1922, né, inclusive, o poema. A gente considera porque ele se tornou livro a partir do trabalho que o Zé Maria fez, né? Então, para reinterpretar o modernismo entre nós teríamos que mudar também o nosso paradigma de circulação das ideias, para além do livro, né? Ou aceitar essa relativização, né? Acontece que os anos 30, aí já a história começa a mudar bastante, porque esses primeiros anos, na década de 20, do modernismo, são anos em que eles não foram suficientes para o modernismo se consolidar, né, como tradição. Isso seria bem depois, né? E como havia várias possibilidades, várias tendências dentro do movimento, e a partir do final dos anos 20, início dos anos 30, o romance começa a predominar, e o romance de caráter, em termos estéticos, né, realista, mas em termos sociais, aí sim, renovador, né, porque são obras de caráter mais, vamos dizer, desconstruidor da história brasileira, dos problemas sociais brasileiros nos anos 30. Né? O que acontece é que aqui, né, a gente... aquilo que parecia ser um movimento inicial em que poderia, né, depois, como aconteceu em outras partes do Brasil, crescer para uma tradição tributária ao modernismo, aí a gente já passa a ter um recrudescimento do conservadorismo em termos estéticos e de visão mesmo de mundo aqui, nos anos 30, né, com o aparecimento predominantemente de narrativas que têm esse caráter estético neonaturalista, né, mas que são muito conservadoras do ponto de vista da arte, da maneira de encarar a arte, né. É por isso que ressalta aos nossos olhos que nos anos 50, com o aparecimento de uma geração que, né, vamos dizer, vai incorporar, pelo menos em termos de valores, o modernismo aqui, né, por isso que ressalta aos nossos olhos a geração do Clube da Madrugada como representativa de uma inclinação modernista aqui. Mas, na verdade, assim, isso não foi próprio só do Amazonas, né? Porque, como eu disse, o modernismo, em que pese o seu impacto inicial, ele demora muito para se consolidar ainda como um discurso de tradição no Brasil. Isso só vai acontecer nos anos 50. Né? Olha a distância. Né? Porque, primeiro, nos anos 40, tem uma geração da poesia que, né, parece que volta um pouco às formas, né? E o que acontece é que só depois da formação de uma primeira geração de críticos já formada sob a égide, né, ou seja, posterior ao movimento modernista, é essa geração que começa a aparecer nos anos 40, sobretudo nos anos 50, e depois aí adiante, anos 60 e diante, é essa geração que vai consolidar o modernismo, na verdade, essa geração da crítica. E na arte, em termos de postura de vanguarda, vai ser o concretismo, do meio para o fim dos anos 50, e depois as gerações que vieram entre os anos 60 e 70, depois a partir do tropicalismo e outros movimentos, que vão buscar na fonte vanguardista, especialmente do Mário e do Oswald de Andrade, a sua inspiração para uma necessidade de, vamos dizer assim, de vanguarda. Né? Então, se isso aconteceu, Brasil afora, também foi assim aqui. É uma geração, vamos dizer assim, com mais prontidão, não só para receber, mas como também para praticar essa renovação de visão, de sociedade e de arte. É o que acontece aqui. Então, o modernismo ele não é tardio no Amazonas. Na verdade, isso aconteceu em toda parte.
né? E ele não é tardio nesse sentido, né? Se a gente entender o Clube da Madrugada como esse representante, e ele não é tardio no sentido de que ele aconteceu como algo a ser pensado localmente, mesmo nos anos 20, né? Então, para finalizar essa história, eu entendo que o que talvez o que eu sinta mais falta nessa história dos desdobramentos, quer dizer, de como a Amazônia implica essas obras e como essas obras poderão, de certa forma, implicar a criação aqui na Amazônia depois, né? Eu sinto falta, talvez, de um pouco mais dessa presença de um outro olhar, de uma outra cosmovisão que está presente ali, de certa forma, repercutindo, por outra origem, nessas duas obras. A gente encontra isso, talvez, um pouco mais na poesia dos anos 60, aqui, dos anos 60 e 70, né? Alguns poetas do Clube da Madrugada, exemplo do Elson Farias, trabalham essa vertente aqui, né, de vamos dizer assim, de um olhar cosmológico, né, vamos dizer assim, que seja um outro em relação ao racionalismo, né, que seja, vamos dizer, que tenha esse caráter de diálogo com uma tradição, vamos dizer, local, nativa, né, autóctone, muitas vezes. Mas, para terminar, só para deixar assim como um registro, que é algo que eu ainda estou conhecendo, porque é muito recente, né? Uma das experiências que eu tenho visto assim, como mais interessantes sobre esse diálogo é algo super recente, que é uma obra de um artista de Roraima chamado... Deixa eu só abrir aqui que eu guardei aqui para finalizar. Tá aqui. É o Jaider Esbel. Né? Jaider Esbel. Ele é um indígena, né, de um povo que habita essa região aqui do norte, a partir de Roraima, Venezuela, norte do Amazonas, e que é a região, vamos dizer assim, onde nasce o Macunaíma, né, a região cultural de Macunaíma. E ele tem uma obra chamada Macunaíma, o mito através do tempo. Se vocês depois puderem visitar o site, simplesmente procurando por Jaider Esbel, vocês encontram lá uma síntese do livro, que é uma peça, na verdade, é um drama. Mas a maneira como aquilo foi concebido, que era lá nos 90 anos, né, em 2018, nos 90 anos de publicação de Macunaíma. Não. Isso, nos 90 anos, isso, de Macunaíma. Então é uma história incrível, assim, porque até o Mário de Andrade, porque é um encontro que acontece na casa do Mário de Andrade, em São Paulo, né, que é um centro cultural, tem lá. E lá estavam acontecendo os debates, e aí, por uma convergência lá, ele e outros artistas indígenas estão presentes, e nasce essa concepção, assim, de uma cena de diálogo entre eles, né, os artistas indígenas e o Mário de Andrade e o Macunaíma, né? Então, ali está uma das experiências em que eu vejo que esse diálogo chegou mais adiante, né? E não é à toa que tenha sido pela voz de um representante de uma cultura indígena, né? Que está no cerne dessa questão e muitas vezes é como se não estivesse. E isso, inclusive, é uma queixa, né, que ele faz aí, que alguns personagens fazem na peça. Bom, desculpe se eu me prolonguei aqui na fala. Realmente, como eu disse para vocês, são apenas anotações. Eu espero voltar a esse tema aí, né, nos próximos meses, por conta do centenário, e também organizar um pouquinho melhor as minhas ideias. Obrigado. Alison, muitíssimo obrigado por esta palestra excelente, que non se limitou ás obras iniciais desta mesa, Macunaíma e Cobra Norato, mas que apresentou o amplo leque de autores,
obras, de sua divulgação, a rica cosmovisão do modernismo e até apresentou conexões com a literatura atual. Muitíssimo obrigado. E eu gostaria de passar imediatamente a fala já para a Neisa Teixeira. Neisa, seu microfone está desligado. Muito obrigada. Obrigada, Saturnino, uma pessoa muitíssimo querida. Obrigada, Alisson. Parabéns pela exposição. São anotações fortíssimas, muito boas anotações. Obrigada, Tenório Tedes, pelo convite. É sempre uma honra participar de qualquer conversa, vamos por assim, em que esteja como tema o Amazonas ou a Amazônia, e, enfim, que esteja o pensamento, a criação. Eu penso que é nesse contexto que nós aqui estamos compactuando dessa mesa. Bom, o Alisson foi muito preciso, muito cirúrgico. Ele veio aqui ao Amazonas, fez uma exposição, fez as suas críticas, chamou a atenção, mostrou alguns estudos, algumas pesquisas, a disponibilidade delas, que nós podemos ou devemos fazer. A maneira de eu expor, eu pensei assim, em vindo mais amplo para o mais fechado. Eu pensei fazer assim o meu caminho. Então, o tema aqui é a Amazônia e suas projeções na produção modernista brasileira, os casos Macunaíma e Cobra Norato. Bom, como eu pensei, como várias coisas que nós pensamos, que nós criamos, e porque estamos num universo que, por sua característica macro, é redondo, tudo que acontece no lugar sempre tem uma repercussão em outro. E assim aconteceu com o modernismo. O modernismo vem lá da Europa, em um contexto de efervescência e também de caoticidade, que vem assim, terminada a Primeira Guerra, e acontecendo algo que é a Revolução Industrial. Então, vem ali nesse contexto. Inclusive em São Paulo, no Brasil, ele nasce em São Paulo, porque ali também estava se vivendo um momento, quando se abriu a indústria, quando se vê a necessidade de pensar o mundo de outra forma. Então, o que se sentiu na Europa é necessário ver, porque o mundo é outro, então nós temos que, não traduzir, mas que pensar o mundo tentando ver aquilo que ele é, que é esse o nosso trabalho de maneira ampla. O que é que nós tentamos fazer? É tentar ver o mundo, tentar dizer o que o mundo é, e sempre por aproximações. Então, era necessário uma nova cosmovisão, era necessário expressar o sentir e o fazer daquilo que se vivia em finais do século XIX e início do século XX. Então, uma das coisas que eram necessárias aqui no Brasil era pensar de uma nova forma o Brasil. E eu penso que o modernismo é motivado por isso, o que acontecia na Europa. E eu fiquei assim, quando pensando no modernismo, o que me pesa mais são as artes plásticas. Eu fico assim, bom, onde se expressa mais essa vontade de ver o mundo de outra forma? É nas artes plásticas. E nós vemos sempre a maior força, por exemplo, na Europa, a maior força vem pelas artes plásticas. Vem pelo expressionismo alemão, o De Blauer Reiter, o Cavaleiro Azul, que é lá da cidade de Munique, de Bruck, que vem lá de Dresden, que é a ponte. Então, vem dali, inclusive na obra da Anita Malfatti. Quando nós vemos assim, a obra inicial dela, é o expressionismo, lembro Kirchner, do De Blauer Reiter. Então, eu penso assim, sempre nas artes plásticas trazendo dali, e como isso vai se expressar na linguagem.
não é? No caso aqui, nós temos duas obras. Como isso vai se configurar na poesia, na literatura? Como isso vai aqui chegar no Amazonas, no Brasil? E não só o expressionismo alemão. Nessa época, em 1920, foi publicado, o Freud lança aí a interpretação dos sonhos, que é a abertura, o caminho para o inconsciente, que foi para mais uma vanguarda, que é o Salvador Dalí, no surrealismo, que é o principal expoente. Dalí, que tem lá a persistência da memória ali da terra do meu querido Saturnino. La persistência da memória, não é? Então, vem ali o que é o La persistência. Inclusive, Dalí diz como ele fez aquele quadro. Gala saiu com os amigos, foi ao cinema, ele não quis ir porque estava com uma dor na cabeça, foi para o ateliê, sentou, em 30 minutos ele fez o La persistência, que é uma das suas obras mais valorosas, mais valiosas, não é? E é um quadro pequeno. Por outro lado, vem também do futurismo da Itália, que vai lá no nosso Fernando Pessoa, dos maiores poetas da língua portuguesa, que eu até trouxe aqui, me desculpe os leitores de poesia, eu não sou uma grande leitora, mas eu gosto muito, muito da Ode Triunfal. Ó rodas, ó engrenagens, eterno, forte esparmo retido das máquinas em fúria, fora e dentro de mim, por todos os meus nervos dissecados fora, por todas as papilas fora de tudo com que eu sinto. Tenho os lábios secos, ó grandes ruídos modernos, de vos ouvir demasiadamente de perto, e arde-me a cabeça de vos querer cantar com um excesso de expressão de todas as minhas sensações, com o excesso contemporâneo de vós, ó máquinas, que é uma influência lá do futurismo, que é o movimento, que é a máquina, a tecnologia, na poesia do Fernando Pessoa. Então, além do futurismo, nós temos o cubismo. O cubismo que, de alguma forma, nós vamos encontrar na poesia, aqui no Macunaíma, nessas influências de outra forma, mas num resgate, numa busca do primitivo. E também no Cobra Norato. Quando lembra assim, por exemplo, Pablo Picasso, o cubismo, Pablo Picasso, as esculturas do Pablo Picasso, também lá da terra do meu amigo Saturnino, né? As esculturas do Pablo Picasso. Quando você pensa vanguarda, mas o que é vanguarda? Para mim, vem muito rapidamente o Picasso, com as suas deformações estéticas, e vem também o Salvador Dalí. Mas não é só isso. Porque também falando de vanguardas, isso é para chegar... Esse caminho que eu estou fazendo, eu vou tentar aqui chegar no Cobra Norato. Vou tentar, não, tenho que chegar, não é? No Cobra Norato e no Macunaíma. Então, tem o futurismo, o cubismo, lá com Pablo Picasso, tem o expressionismo, com a escola, principalmente a escola alemã, e tem o fauvismo, que é dos fauves, né? O excesso de cores, a cromaticidade, não é? Que é principalmente ali nas obras. Deixa eu aqui consultar, que quando eu fico assim muito empolgada com o que estou dizendo, não é? É a intensidade cromática, como eu estava dizendo, a simplificação das formas. Para mim, um exemplo forte disso é a dança do Henri Matisse, né? Eu gosto imensamente daquela pintura dele, uma roda com cores que não são fiéis, e que é ali do fauvismo. E também nós vamos ter o dadaísmo, cuja principal figura é o Duchamp de Made, né? E tem lá a fonte, que é, por exemplo, uma representação significativa na arte universal. Então, feito esse caminho, como é que chega ao Brasil? No Brasil, nós vamos ter artistas plásticos de uma configuração ímpar. Tarsila do Amaral, Anita Malfatti,
Então, vamos ter o de Cavalcante, a Tarsila do Amaral, com uma grande influência expressionista, ela tem, e com um elemento que aí eu entro nas duas obras, por exemplo, a obra Tropical dela, da Anitta, ela tem lá uma mulher que representa uma fusão do povo brasileiro, com frutas, com bananeira, que dá ao modernismo uma linguagem que é uma linguagem nacional, que é o que nós vamos encontrar tanto em Cobra Norato, quanto no Macunaíma, do Mário de Andrade. Inclusive, eles fizeram algo que o Montaigne dizia: você quer aprender, você quer saber, você viaja. Tem que viajar para conhecer, para saber. Então, ambos estiveram na Amazônia. E eu estava aqui, quando eu estava preparando o meu material, encontrei aqui essas palavras do Raul Bopp. Ele diz o seguinte: pode-se, inclusive, dividir a minha poesia em duas fases: a pré-amazônica e a pós. Isso tudo, as histórias e mistérios da região, ficou em mim. Recebi também a influência de Antônio Brandão de Amorim, como já disse o Alisson, que usava muitos diminutivos de verbos, recurso que incorporei no Cobra. Lembro-me ainda de frases como: fulano brinca de marido com a mulher dos outros. São os ditos populares, o folclore. Isto é minha alma, a alma de meus livros. Esbocei o poema em 1921, quando ainda estava na Amazônia. Algum tempo depois, parti para São Paulo e levei os originais dentro da mala, junto com outras coisas. Somente em 1927, quando fui acolhido por Oswald de Andrade e Tarsila do Amaral, é que pensei em retocar um outro verso. O poema andou de mão em mão, ainda datilografado, entre companheiros. E em 1931, por iniciativa desses amigos, publicava-se Cobra Norato. Eu aproveito aqui, hoje eu estou muito atrevida para querer ler poesia. A parte final do Cobra Norato. Pois é, compadre, siga agora o seu caminho. Procure minha madrinha, Maleita, diga que eu vou me casar, que eu vou vestir minha noiva com um vestidinho de flor. Quero uma rede bordada com ervas de espalhar, cheiroso, e um tapetinho titinho de penas de Uirapuru. No caminho, vá convidando gente para o Caxiri Grande. Haverá muita festa durante 7 luas e 7 sóis. Traga a Joaninha Vintém, o pajé Pato Boi Queixum. Não se esqueça dos Chicos, Maria Pitanga e o João Ternura. O Augusto Meyer, Tarsila, Tatizinha. Quero o povo de Belém, de Porto Alegre, de São Paulo. Pois então, até breve, compadre. Fico lhe esperando, atrás das serras do Sem Fim. Quero chamar a atenção aqui para a interferência, para a alteração na linguagem, que é provocada, que é trazida pelo modernismo. É claro, como todo e qualquer acontecimento, seja ele literário ou histórico, ele é processual. Né? Pode ver, na obra de não sei quem já tinha, na obra... Sim, mas aqui estamos tratando dessas obras, eu vou me reter ao texto. Então, os diminutivos que ele utiliza, aquele não compromisso com a linguagem formal, como nós vimos no parnasianismo, mas uma linguagem livre e mais, tentando abraçar, como aqui ele diz, quero o povo de Belém, de Porto Alegre, de São Paulo, que foi o que o Alisson já referiu, essa tentativa de globalizar ou de reunir o nacional, dar uma identidade, conferir uma identidade, criar uma identidade nacional. Não é? Então, nós encontramos isso no Cobra Norato. E o Cobra Norato me fez lembrar muito a minha mãe, uma coisa assim que engraçada. Eu já era adulta e ainda ficava com aquilo como se fosse uma verdade. Meu avô, que era indígena, eu creio, ele morreu afogado, encachaçado,
e afogado, né? Como um bom indígena. E a minha mãe contava para nós, inclusive influenciou meus filhos também, que meu avô não havia morrido, estava encantado. Né? Imagina que meu avô morreu, caiu lá, ele ia meio cochilando, caiu no Lago das Piranhas. Nunca encontraram o corpo. Aí, só depois de adulto, e lá em Portugal, que um amigo meu me disse, mas Neisa, como é que você queria que se caiu no Lago das Piranhas? Que era Lago das Piranhas porque tinha piranha, não é? E então, e a minha mãe dizia, inclusive a minha mãe teve um fato aí de loucura, ela enlouqueceu quando era, assim, adolescente, jovem, diziam para ela que ela tinha que pegar um copo e derramar esse copo inteiro na boca de uma cobra que apareceria lá na Tamanquaré, lá em Parintins, que se ela derramasse fora da boca da cobra, meu avô morreria de vez. Por isso ela nunca fez isso, não é? Então, no imaginário do povo, de nós, amazonense, não é? A cobra, a presença da cobra, as versões da cobra. Parintins, que é a minha terra, por exemplo, dizem que a Praia do Meio, ela está sobre uma cobra, não é? Então, esse imaginário, reunir, criar uma identidade nacional. É claro, e o Alisson referiu-se muito bem à questão das perspectivas, o lugar de fala, de como se fala, como você vai ver, as variações, as relativizações que você vai fazer quando você se depara com um objeto. E principalmente se tratando de um objeto como esse que nós estamos falando aqui. E esses mesmos elementos nós vamos ver no Macunaíma, do Mário de Andrade, que também esteve no Amazonas e que escreveu, por favor, Alisson, me ajuda, foi o Diário de Viajante, não é? Que ele escreveu enquanto estava pela Amazônia. O Mário Aprendiz de Viajante. Aprendiz de Viajante, não é? Que ele escreveu, onde ele reúne. E uma outra característica dos dois é de eles serem folcloristas, né? Os dois se dedicarem à pesquisa do folclore, das culturas dos lugares. Muito, mas muito interessante a maneira como o Alisson fechou a exposição dele, referindo-se ao Jaider, Esbel, né? Ao Esbel, o nome dele. Ele é artista plástico também, não é? Eu já vi. Me chamou muito, muito a atenção, porque eu penso assim que nós do Amazonas, nós do Brasil, nós do mundo, nós estamos vivendo um momento de intensa transformação. E essa transformação, ela exige que nós nos pronunciemos. E essa linguagem, Alisson, tu escreves, eu trabalho aqui na Valê e pelas minhas mãos passam muitos escritos. Sabe, uma linguagem que consiga apreender aquilo que nós somos. Aí eu digo, de onde virá essa linguagem? De onde virá uma linguagem que, por exemplo, será capaz de contribuir para uma transformação no mundo? E tu citas o Esbel, eu vi as obras dele, eu digo, vem daí. Uma turista aprendiz, obrigada, que é uma linguagem que é uma linguagem ocidental, não é uma linguagem indígena, não é isso, porque isso é raro, não é? É raro você encontrar, é muito raro. Ainda agora, um índio dessana, o Jaime Jácara, está aqui conosco com um livro que se chama Gaap, Viagem deste e entre outros mundos, que é a ayahuasca, né? E ele, então, relata ali visões e os efeitos, e como o Gaap é utilizado dentro da cultura dele, ritualística. Então, a nós cabe, e eu endosso a maneira como você encerrou, ouvirmos o que essas pessoas têm, que eu acho que isso é novidade, que é a partir de não de uma conjugação, não de uma composição, eu agora me perco na palavra,
é que nós poderemos, na literatura, nas artes, trazer uma contribuição significativa para uma sociedade que requer, que vive mudanças e que nossa obrigação é compreender ou sintetizar essas mudanças, não é? É nossa obrigação nós procurarmos e devolvermos essa sociedade, porque esse é o nosso papel. Eu só queria lembrar aqui de duas injustiças que eu fiz, é que eu, falando, eu esqueci de dizer a contribuição do Nietzsche para esse pensamento, para essa forma de fazer que vem no modernismo. Então, eu estava lendo num dia desses, quando disseram ao Freud, eu não lembro, eu tenho uma memória muito ruim para essas coisas assim, mas numa reunião do Freud, lá na Áustria, naquela equipe dele de pesquisadores, de psicanalistas, se falaram sobre as influências do Nietzsche na obra dele. Aí ele disse, não, eu nunca li Nietzsche justamente porque, para não ficar sem ter o que dizer. Não foi isso, exatamente, eu estou aqui traduzindo, não é? Bom, a verdade é que ele, quando disse isso, com certeza leu Nietzsche, né? Não dava para ser Freud não ter lido Nietzsche, eu creio. Então, eu acho que é isso, sabe? É um novo Zaratustra que nós temos aqui que descobrir. Não sei se será o Alisson, serei eu, ou será o Saturnino que anda aqui pelo Amazonas, né? Não sei quem será esse novo Zaratustra, que para proferir novas verdades ou novas leituras. Eu penso que terminou o tempo, não, Saturnino? Eu acho que agora dá para conversarmos os três juntos, né, para encerrar. Sim, eu entendo que o tempo, se não me falam outra coisa, entendo que temos 2 minutos para fechar. E nesse caso, eu queria agradecer esta erudita e emocionante palestra, onde você fez uma revisão desde as origens do modernismo, falou da importância das artes plásticas, da pintura de Dalí, que é o pintor que eu mais gosto, mas também aqui no Amazonas temos artistas extraordinários, como o Tony Mesquita. Oh, também... desculpa, Satu, faz isso que eu não fiz, essa maldade que eu... Desculpa, foi isso. Se me convidarem outra vez, eu deixo de ser injusta. Não, foi muito injusta. Falou da pintura de Picasso, da escultura de Picasso. Mas não falei de Ottoni, não falei de Bernadette Andrade, não falei de Hahnemann Bacelar. Bom, fica para a próxima. Bom, Neis, eu queria agradecer muito sua intervenção e, como temos ainda uns minutos, se for possível, eu gostaria de fazer uma pergunta para cada um de vocês, uma dúvida que me surgiu enquanto vocês falavam. Então, vou começar com o Alisson, como há um tempinho que está calado, queria perguntar se como autor, como criador de ficções, passados 99 anos, não negando a importância e as influências que o modernismo provocou na literatura e nas artes plásticas, como valora estas conexões em sua própria obra. Isto é consciente de certas presenças modernistas em sua escritura? Bom, primeiro só para registrar a correção aí do título, né, da obra do Mário, O Turista Aprendiz, né, que é o título correto para o pessoal que está assistindo. Tem uma fala do Mário de Andrade, um registro, na verdade, né, dele, quando eram passados aí acho que uns 20 anos, né, da Semana de Arte Moderna. Talvez agora que a gente está prestes aí a completar os 100 anos, né, alguns intérpretes atuais lembrem de retornar a 22, depois retornar também
a esse texto do início dos anos 40, aquelas conferências dele do início dos anos 40, porque elas são talvez o primeiro momento mais em que um deles sistematiza, né, uma crítica do movimento. E entre os legados que o Mário de Andrade enxerga, que o modernismo trouxe para a intelectualidade brasileira, está um deles que eu acho que é aquilo que cada um que hoje trabalha com algum tipo de criação, pode ser a criação intelectual também, né, o ensaio. É preciso ter um grau de criatividade também para interpretar as coisas. Essa característica é a liberdade da pesquisa, né? A liberdade da pesquisa, na verdade, ela se traduz, né, para os criadores como a possibilidade de ousar, né, de tentar, enfim, de tentar compreender as coisas, o mundo, a própria arte de outra forma e dizê-las de outra forma também. Então, talvez esse seja o maior legado do modernismo, porque mesmo que veio depois, que divergiu do modernismo em alguma plataforma, né, o fez porque essa divergência veio, de certa maneira, garantida por um histórico, né, que começa de forma mais organizada e programática com o modernismo. O modernismo cria, por exemplo, um modelo de enunciação de ideias, que é o movimento, né? Isso já existia antes, evidentemente. Havia movimentos, né? Havia acontecido movimentos antes. Mas o paradigma inaugurado por esse grupo envolvia mais do que simplesmente a conglomeração de indivíduos em torno de ideias, mas também os modelos de propagação dessas ideias, né, de divulgação. Então, tudo que a gente encontra depois, que envolve esse tipo de coletivo, né, de intelectuais em torno de certas propostas, vem também bastante daí, né? Perfeito. Acho que essas seriam algumas heranças aí a registrar. Beleza, muito obrigado, Alisson. Neissa, vou fazer para você uma pergunta também. Como filósofa e autora de um dos ensaios mais extraordinários que abordam a cosmovisão dos povos amazônicos, evidentemente estou me referindo a Para Quem, ou Para Além de Nós. Eu gostaria de saber se, em sua opinião, há conexões entre a cosmovisão que traz o modernismo, da que falou Alisson antes, e a configuração do imaginário dos povos amazônicos. É uma pergunta, tu escolheste essa tua mais difícil para mim, né? Sempre. Alisson. Sempre foi, sempre vai ser. Olha só, eu venho assim de uma linha de filósofos, de pensadores que eu me esforço por entender, que inicia lá com o Nietzsche e depois vem pelo Heidegger, que estudou muito a arte, a poesia e a literatura, né? Então, são assim os meus filósofos de preferência. O Para Quem ou Para Além de Nós, para mim, e vem num contexto assim de uma busca, que é uma busca eterna. Eu acho que todos os povos, no decorrer da sua história, eles se perguntam: quem sou eu? Sejamos nós brasileiros, sejam os alemães, é que nem um artista. Eu conheci vários artistas já. E eles sempre perguntam por que sou artista ou isso que eu faço é arte. Então, quando você pega assim, e o que o modernismo trouxe? O que eu pensei no Para Quem? Que está imbuído desse desejo de conhecermos, conhecer a mim, conhecer ao meu
a minha família, os meus amigos, e não é só nós, não somos nós amazonenses, mas num âmbito maior, o homem, não é? Quando nós pensamos, quando nós escrevemos, não pensamos em nós, mas pensamos num protótipo além de nós, não é? Nós pensamos sempre o que isso significa, o que isso pode ser. Então, relacionando ao contexto que nós estamos falando, o Satu, eu penso sempre que nós temos que buscar ali nos povos indígenas, e é também uma herança daí do que trouxe o modernismo, ou a nossa própria vida de hoje, né? O que tem para nós repensarmos aquilo que nós pensamos? Porque nós somos um povo miscigenado, seja na ideia, seja fisiologicamente, seja lá como for, nós somos miscigenados. O nosso pensamento é miscigenado. E o indígena não consegue pensar sozinho. O tucano não pensa mais como um tucano que viveu lá numa aldeia, que hoje já não está mais isolada do mundo. Então, é um pensamento miscigenado, é um buscar-se uma identidade, é reescrever-se como homem, reescrever-se num contexto, que é um contexto dinâmico, é reconhecer que tudo é efêmero, tudo é precário. Eu penso que essa é a linguagem que nós herdamos tanto do modernismo e da própria odisseia humana, né? Estava lembrando aqui da odisseia do Macunaíma e para terminar, eu quero só ler isso aqui, que é justamente o epílogo. Hoje eu estou animada com leitura. Acabou-se a história e morreu a vitória. Não havia mais ninguém lá. Dera Tangalomângolo na tribo Tapanhumas, e os filhos dela se acabaram de um em um. Não havia mais ninguém lá. Aqueles lugares, aqueles campos, furos, puxadouros, arrastadouros, meios barrancos, aqueles matos misteriosos, tudo era a solidão do deserto. Um silêncio imenso dormia à beira-rio do Uraricoera. E aqui, já ao final, tudo ele contou para o homem e depois abriu rasa rumo de Lisboa. E o homem sou eu, minha gente. E eu fiquei para vos contar a história. Por isso que vim aqui. Me acocorei em riba destas folhas, catei meus carrapatos, ponteei na violinha em toque rasgado, botei a boca no mundo, cantando a fala impura, as frases e os casos de Macunaíma, herói de nossa gente. Não tem mais, não. E o Macunaíma tornou-se a constelação Ursa Maior. Então, sabe, Satu, a minha busca hoje, pensando, já faz um tempão que eu estou escrevendo um livro que não acaba, que se chama Poetas, Filósofos e Pajés. A minha busca tem sido, em tudo que eu venho falando, é justamente tentar dizer alguma coisa sobre nós. E com todo esse passado que nós temos, seja da minha vida em Parintins, do Paraná do Limão do Meio, onde eu nasci, de Parintins, seja de Manaus, seja da Europa, onde eu vivi muito tempo, mas é para encontrar assim, uma linguagem que possa servir para alguém. E é claro que as leituras com todas as interferências, pois sem ela ninguém, não é, Alisson? Neisa, muitíssimo obrigado pela sua resposta tão precisa. Entendo que já é a hora de irmos fechar esta mesa. Quero agradecer, Neisa, Alisson, a súa generosidade. Entendo que as dúas falas dialogaron perfeitamente e fixeron esta mesa e esta tarde para min moito feliz. Entón, agradezo a vocês e agradezo a todas as persoas que están asistindo. Grande abrazo.